Durante décadas, foi uma ferramenta essencial para o exército francês e para operadores civis de todo o mundo. Era um avião robusto, confiável e capaz de decolar de pistas extremamente curtas e rudimentares. Este é o Max Holste Broussard. Esta aeronave precisava voar todos os dias em condições difíceis, transportando pessoas, carga, médicos, soldados ou simplesmente conectando lugares onde quase ninguém mais conseguia chegar na época em que foi concebida. Hoje vamos contar sua história. Bem-vindos a um novo vídeo da Aeropedia del Mundo de Aviación. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, a França enfrentava um enorme desafio na área aeronáutica. Durante o conflito, grande parte de sua indústria havia ficado paralisada ou destruída. Muitos de seus aviões militares vinham dos Estados Unidos ou do Reino Unido, e a reconstrução de uma indústria aeronáutica nacional tornou-se uma prioridade. Mas o problema não era apenas industrial. A França ainda mantinha uma extensa rede de territórios coloniais, especialmente na África. Essas regiões apresentavam desafios logísticos enormes, grandes distâncias, pouca infraestrutura, pistas de terra, clima extremo e áreas praticamente inacessíveis por estrada. Para operar nesse ambiente, eram necessários aviões utilitários extremamente robustos, capazes de decolar de pistas improvisadas, transportar carga ou pessoal e suportar manutenção limitada. Aviões semelhantes aos que, nos Estados Unidos e no Canadá, eram representados pelo de Havilland Canadá DHC-2B20 ou pelo Cessna 195. Foi nessa época que surgiu a figura de Max Holste, um engenheiro aeronáutico francês com uma visão clara: projetar um avião simples, resistente e adaptável a múltiplas missões. Você consegue imaginar estar aqui pessoalmente? Isso é Oshkosh. Venham comigo para uma das maiores experiências do mundo, Oshkosh. Com uma agência com mais de 20 anos de experiência, vamos ao maior festival aéreo do mundo, com tudo organizado para que você só precise se preocupar em aproveitar. Vamos viver juntos, com acessos, passeios e uma experiência diferente de ir sozinho. Não é só Oshkosh, é um trajeto pelos Estados Unidos que termina com visita à NASA em Houston. Se quiserem me acompanhar nessa viagem incrível, todas as informações estão no link. Max Holste já havia trabalhado anteriormente em vários projetos aeronáuticos antes de fundar sua própria empresa no pós-guerra. Sua ideia era desenvolver um avião utilitário que atendesse às necessidades do exército francês, mas que também pudesse ter aplicações civis. O resultado desse conceito foi o MH-1521 Broussard. O nome Broussard tem um significado muito apropriado. Em francês, refere-se a alguém que vive ou trabalha na brousse, ou seja, em áreas... algo como o homem do campo. Era um nome perfeito para um avião projetado para operar longe dos aeroportos convencionais. O primeiro protótipo do Broussard voou pela primeira vez em 1952. Desde o início, ficou claro que o projeto priorizava 3 coisas fundamentais: robustez, simplicidade e capacidade STOL, ou seja, de decolagem em distâncias curtas. O Broussard era uma aeronave utilitária monomotor com configuração de asa alta, uma escolha muito comum em aeronaves projetadas para operações em terrenos difíceis. A asa alta traz várias vantagens. Primeiro, melhor visibilidade para baixo para o piloto, depois, maior distância entre as hélices e o solo para pistas irregulares e uma estrutura mais adequada para instalar trens de pouso bem robustos. A fuselagem tinha uma construção metálica resistente, pensada também para suportar esse uso intensivo em ambientes difíceis. Seu trem de pouso era fixo e muito robusto, com rodas grandes, capazes de operar em pistas de terra, areia ou superfícies irregulares. A asa incorporava flaps de grande tamanho, o que permitia reduzir significativamente as velocidades de pouso e melhorar a capacidade de decolar em curtas distâncias. Tudo no design foi pensado para uma única coisa: confiabilidade. Não tinha nenhum sistema desnecessariamente complexo. Nada que pudesse falhar facilmente em uma base remota africana ou em pista improvisada no deserto. De uma série de motores a gasolina, que eram usados para distâncias curtas.
Para mover esta aeronave, Max Holst escolheu um motor que já tinha uma reputação sólida. Era o Pratt & Whitney R985 Watts Jr., um motor radial com 9 cilindros refrigerado a ar. Esse motor era famoso por sua confiabilidade e já tinha sido usado em várias aeronaves na Segunda Guerra Mundial. O Broussard entregava aproximadamente 450 cavalos de potência, mais do que suficiente para um avião do seu tamanho. O motor movia uma hélice de passo variável e permitia que ele atingisse uma velocidade máxima próxima de 270 km por hora. É que esse avião não foi projetado para voar rápido. Sua verdadeira força era a capacidade de operar em pistas extremamente curtas. Em condições adequadas, ele podia decolar em menos de 200 metros, algo fundamental para as missões em áreas remotas. O alcance era de cerca de 1.200 km, o que permitia cobrir grandes distâncias sem a necessidade de reabastecer com frequência. Um dos aspectos mais interessantes do Broussard era sua flexibilidade. A cabine podia ser configurada de diferentes maneiras dependendo da missão. Podia transportar 6 passageiros ou uma combinação de passageiros e carga. Também podia ser configurada para evacuações médicas, instalando macas ou equipamentos médicos. Após os testes iniciais, o Broussard foi adotado pela Armée de l'Air ou Força Aérea Francesa. Sua entrada em serviço ocorreu em meados da década de 50 e rapidamente começou a demonstrar seu valor em um dos cenários mais complexos da época, as guerras coloniais francesas, especialmente no norte da África. Durante a Guerra da Argélia, de 1954 a 62, este avião se tornou um dos mais utilizados para transporte leve, ligação e evacuação. Em um conflito onde muitas operações ocorriam em áreas montanhosas ou desérticas, o Broussard mostrou ser uma ferramenta extremamente útil. Ele podia pousar perto das unidades isoladas, transportar oficiais, suprimentos ou feridos e decolar novamente em um espaço muito pequeno. Sua robustez o tornou um aliado valiosíssimo para as forças francesas. Mas esse avião não se limitou apenas à Argélia, também foi utilizado em muitas outras regiões onde a França tinha presença militar ou administrativa, especialmente na África subsaariana, onde as distâncias enormes e a falta de estradas faziam do avião uma ferramenta fundamental. Lá, atuou como um verdadeiro avião utilitário colonial, conectando postos remotos e facilitando o transporte de pessoal, em muitos casos operando a partir de pistas de terra improvisadas. A produção do MH-1521 Broussard começou na década de 50 e continuou por vários anos. No total, foram construídas cerca de 370 unidades, um número bastante respeitável para um avião utilitário europeu da época. A maioria foi adquirida pelas Forças Armadas Francesas, embora também tenha havido exportações para outros países. Entre os operadores militares estão nações como Portugal, Camboja, Togo, Marrocos e Senegal. Foram utilizados por operadores civis, especialmente na África e na Europa. Países da América Latina, como a Argentina, também o usaram em suas forças. Sua robustez o tornava ideal para tarefas como transporte regional, fotografia aérea ou missões especiais. Apesar de sua aparência um pouco rústica, o Broussard tinha uma reputação bastante boa entre seus pilotos. Era um avião estável, previsível e realmente fácil de voar. Sua grande asa proporcionava boas características de voo em baixa velocidade, algo fundamental para um avião de sua classe. Também tinha uma excelente visibilidade a partir da cabine, o que era muito valorizado em operações em terrenos complicados. Como acontece com muitos aviões utilitários, o Broussard teve uma vida operacional bastante longa. Durante décadas, continuou sendo utilizado tanto por forças armadas quanto por operadores civis. No entanto, com o passar do tempo, começaram a surgir aeronaves com motores turbohélice, maior capacidade e melhores desempenhos. Assim como, por exemplo, podia ser o Pilatus PC-6 Porter, o DHC-6 Twin Otter ou o Cessna Caravan, que já ofereciam vantagens importantes em termos de eficiência e carga útil. Aos poucos, o Broussard foi sendo retirado do serviço militar. Obrigado! A história desta aeronave também está ligada a uma evolução interessante na indústria aeronáutica francesa.
A empresa Max Host Aviation acabou sendo absorvida por outras companhias. Finalmente, parte dessa estrutura industrial acabaria fazendo parte da Socata, uma empresa que anos depois desenvolveria aviões muito conhecidos como o TB-10 Tobago ou o TBM-700 aviões que fizeram sucesso como turbohélices executivos. De certa forma, o Broussard representa um dos elos na cadeia de evolução da aviação francesa do pós-guerra. Hoje em dia, o Broussard é um avião relativamente raro, mas ainda existem exemplares operacionais e por sorte tive a honra de ver este em voo em General Rodrigues, na Argentina, e pude filmar essas imagens ou gravar ao lado desse avião. Muitas dessas aeronaves estão agora nas mãos de colecionadores privados ou em museus aeronáuticos e muitos ainda continuam voando até hoje. Seu aspecto clássico, com motor radial exposto e asa alta robusta, o torna um avião muito atraente da aviação histórica. Além disso, representa uma fase muito particular da aviação francesa, a reconstrução da indústria aeronáutica após a Segunda Guerra Mundial. O Max Host Broussard pertence à categoria de aeronaves que, sem grandes manchetes, foram fundamentais para o funcionamento diário da aviação. Um avião utilitário, robusto, simples e extremamente confiável, projetado para operar em locais difíceis e cumprir missões essenciais. Era um verdadeiro trabalhador dos ares. Até um novo vídeo da Aeropedia del Mundo de Aviación.